Olha, a Amprotec eu acho que é uma entidade que pode ser considerada de sucesso pela sua história, né? Eu acompanho o movimento desde 1986, pouco antes do surgimento da associação, e desde então o que a gente tem visto é uma energia inspiradora, motivadora em todas as regiões do país, né? Todos os atores envolvidos com incubadoras e parques tecnológicos em cada parte desse país, desde o início, sempre bastante motivado com a questão da promoção do empreendedorismo inovador, soube fazer acontecer articulando e integrando diferentes visões, diferentes instituições, diferentes motivações para que essa base empreendedora, que é uma nova geração que surge nesse país desde 1984, quando o primeiro decreto federal criou os primeiros 5 parques tecnológicos no Brasil, venha acontecendo. Então acho que nós temos um movimento que caracteriza uma ação sinérgica, sistêmica, bastante inspiradora, com vários atores, múltiplos engajamentos que foram fazendo com que a trajetória de evolução e crescimento do movimento fosse essa trajetória de sucesso que a gente pode considerar, né? É claro, em cada momento houveram diferentes desafios, as oportunidades colocadas a nível de país foram importantes para que alguns estados tivessem um amadurecimento do movimento mais cedo do que outros, né? Alguns estados mais tardiamente começaram a empreender e a compreender que ambientes de inovação, né, caracterizados através de incubadoras de empresa ou parques tecnológicos, eram parceiros importantes locais para o desenvolvimento daquelas regiões. Mas a nível de país, a gente pode dizer que cada estado da federação hoje tem essa crença de que esses ambientes inovadores são importantes para o seu desenvolvimento. E é claro que se a gente puxa isso numa contextualização nacional, as políticas de Estado que foram desenvolvidas desde aquela primeira que criou os 5 parques tecnológicos em 1984 são importantes, independente das sazonalidades, né, das lacunas que eventualmente a gente ainda tem, seja para fomentar os mecanismos de parques incubadoras, seja para fomentar os empreendimentos que são egressos desse movimento, né? Então, acho que nós temos uma trajetória de muitas conquistas. É importante dizer sempre uma coisa que eu acho fundamental, que é a visão dos líderes desse movimento, né? Vários que fizeram parte lá atrás e que fazem parte até os dias atuais foram importantes para conceituar como que esse movimento em torno da promoção do empreendedorismo inovador caberia dentro do nosso país, né? Nós temos um país que tem uma dificuldade ainda grande no que diz respeito à educação, tá? Mas eu acho que o movimento que a Amprotec lidera soube trazer mais uma energia inspiradora para que essa educação seja melhor qualificada. Vários dos empreendimentos saídos do movimento são o quê? São ex-alunos de cursos das nossas universidades públicas, de universidades, de faculdades privadas, né? São alunos que saíram de uma pós-graduação com uma forte motivação de abrir seu próprio empreendimento. Isso é fundamental para a gente. Então, quando alguém procura uma incubadora, ele vai não só com um sonho, mas ele vai com uma projeção de um novo momento de vida que aquele empreendimento que ele se dispõe a abrir vai conseguir ajudar, né, a trazer. E isso, se a gente vê essa energia de maneira sistêmica no país, isso é fundamental para o desenvolvimento do país. Então, acho que nós temos muitas boas conquistas e nós temos uma aprendizagem imensa nesses 25 anos. Essa aprendizagem que proporciona que a gente tenha a cada ano novos graus, né, sendo de alguma maneira trilhados, né? Seja dos modelos de governança, de parques e incubadoras que avançam, seja do aperfeiçoamento de políticas públicas, que é fundamental a presença do Estado nesse processo, seja da crescente chegada do investidor privado, né? Nós estamos vivendo uma realidade de país onde o investidor privado ele faz parte do equacionamento da construção desses ambientes, no que diz respeito, inclusive, a novos desafios que passamos a assumir, seja na melhor capacitação dos nossos dirigentes, dos nossos gestores, seja na capacitação das nossas empresas, seja, inclusive, nas fronteiras que essas empresas assumem. Muitas delas nascem com o mercado regional inicialmente como nicho, várias delas logo conseguem ir para o mercado nacional e muitas estão saindo já para o mercado internacional. Então são essas as conquistas de uma trajetória de 25 anos.
Olha, a associação tem um papel importante que é exatamente, digamos assim, a compilação, a condensação dessas energias que estão espalhadas em cada parte do país, dos diferentes estágios de implantação desses mecanismos, parques e incubadoras em várias regiões do país e, sobretudo, o compartilhamento desses processos, né? Então a associação ela é fundamental não só na interlocução com os associados, naquilo que é compartilhar aprendizagens, digamos, vivenciadas por cada parque incubador em cada país, mas também mostrar de maneira objetiva quais são os próximos passos a trilhar. E nesse ponto a interface com os agentes fomentadores, a interface com os órgãos estaduais, sejam eles nas esferas federal, estadual e mesmo municipal, a interface com os fomentadores públicos e privados, para que a gente possa, de maneira coletiva, e essa palavra é fundamental, nós construímos um bem do país. Nós construímos uma ação que é de nós todos. Então é fundamental que as ações elas sejam coletivamente transparentes, para que a gente possa avançar independente das desigualdades regionais que a gente tem no país. Então, como desafio, eu acho que a gente tem que aumentar cada vez mais a nossa capacidade de integrar, de articular, de trocar experiências, tá? Para que a gente possa crescer quantitativamente e qualitativamente em termos de apoio ao empreendedorismo inovador no Brasil. Uma outra dimensão importante é aperfeiçoar as políticas públicas e os instrumentos de fomento que a gente tem no país, considerando os novos desafios que o país tem. Como o recurso sempre vai ser algo escasso, nunca vamos ter recurso suficiente, é importante que a associação ajude aos órgãos fomentadores e os seus associados a elegerem prioridades. Nós temos que, dentro dos desafios futuros, eleger prioridades para que a gente possa não só se preparar para atender novas demandas, novas exigências que o próprio mercado dita, mas dentro daquela realidade que é nos colocada, né? Então, eu acho que esses são 3 desafios importantes para os próximos anos.